Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai em meu. Bom dia, meu nome é Isabel, sou membro da Igreja Batista Carioca, membro fundador. E eu dou graças a Deus por isso. Amo essa igreja e gosto de aqui estar com todos os meus irmãos. Quero dizer para vocês que a vida de adoração é uma vida muito importante. Que desde a minha eternidade sempre busquei o Senhor de várias maneiras, principalmente com canto, mas também procurando na palavra de Deus aquilo que nos faz crescer. E tive influência dos meus pais. A minha mãe, embora tivesse muitos problemas, ela sempre nos conduziu por esse caminho de adorar o Senhor, levando-nos para a casa de Deus pela manhã, à noite, nos cultos. E eu gostava de ir com ela para o culto matutino. Eu achava tão bom na sociedade de senhoras também. Então aquilo me fez crescer. Eu quero dizer para vocês, convocar vocês, principalmente mulheres cristãs, que procurem adorar a Deus através da sua palavra e da oração, porque isso que nos fortalece. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Se não for para adorar a Deus, por que nós estamos aqui? Vamos ficar de pé agora para celebrar e agradecer ao único que é digno de todo louvor e adoração, aquele que nos criou, nos fez, pensou, sonhou, projetou nossos sonhos para que hoje nós pudéssemos estar aqui servindo a Ele em adoração. Se não for para te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui.
você orar com o Pai. De Cristo em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo. Sou Luci Pimenta de Miranda, assistente social, e muito feliz em poder trabalhar no Reino de Deus com a minha profissão. Eu venho de uma família também que se dedica ao próximo, como o meu avô, por parte de pai, que levava as crianças, adolescentes, jovens para sua casa, cuidava deles, dava também trabalho para eles, e eles saíam de lá quando já estavam com a sua documentação, com o trabalho arranjado, uma outra profissão para se casar ou para servir o exército. Isso tudo eu presenciei enquanto eu era criança e adolescente. Tenho também o exemplo da minha avó materna, que sempre teve grande influência na comunidade em que ela morava, em que ela servia aos vizinhos, ajudava a todos que a procuravam. Ela era parteira e cuidou, e era também uma grande serva do Senhor. Quero convidar as mulheres para que se dediquem também ao reino de Deus, porque é muito bom trabalhar para Deus. No serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço do meu rei eu sou feliz. Que bom nós estamos aqui dentro de uma celebração que está trazendo o despertamento, a consciência para a presença feminina na sociedade. Vamos ter a oportunidade agora de dedicar diante do Senhor os dízimos e as ofertas. Tudo que você está vendo, tudo que você está ouvindo, diz respeito a envolvimento. Não é assim? E cada vez que nós estamos sonhando o crescimento do reino de Deus, nós precisamos nos envolver. E para que a igreja e seus ministérios cresçam, nós precisamos de pelo menos duas estruturas. Precisamos de pessoas e precisamos de recursos. Então, Deus espera que o seu reino cresça dessa maneira. Ele move as pessoas e Ele também dá os recursos. Então é que nós vamos ter a oportunidade de viver agora aqui na igreja. Amor e sacrifício.
pessoas, Senhor, que nutriu no seu coração, Pai, a fidelidade. Obrigada, Deus, por esse culto, por essa adoração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Inaugura uma história. Não inauguramos uma história. Nós nascemos numa história que já está caminhando há muitas e muitas gerações. Deus fez assim. Ele nos fez nascer dentro de uma família. Família a gente não escolhe. Família Deus é quem dá. E eu acredito que tudo que Deus faz é bom. Então a família em que o Mateus nasceu, a família em que Deus escolheu a Bárbara para nascer, foi projeto dele. Estar participando com essas famílias é um privilégio da Igreja Batista Carioca. E principalmente acompanhar essas duas mães na grande influência feminina, que é a maternidade. Os homens podem influenciar a sociedade através da profissão, como pai, como filho, mas ninguém, a não ser a mulher, Deus fez assim, pode ter o poder de influenciar através da maternidade. Nós vamos participar com essas mães, com essas famílias, agradecendo a Deus o dom da vida e o grande privilégio de podermos influenciar com a maternidade. Cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. Meu ser entrego a ti, tua simples serva sou. Não posso entender teu plano, teu querer. Mesmo assim, cumpra-se em mim. Senhor, foi Maria visita, de Deus foste a escolhida, pro seu filho aqui gerar. Confusão encheu seu coração, mas segura respondeu: Pai, eis-me aqui, cumpra-se em mim, cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. Meu ser entrego a ti, tua simples serva sou. Não posso entender teu plano, teu querer. Mesmo assim, cumpra-se em mim. No meu caminhar, tenho escolhas a fazer. A estrada longa é, e o mal pode trazer, mas em Deus coloco a minha fé. Ele cuidará de mim. Pai, eis-me aqui, cumpra-se em mim, cumpra-se em mim o teu querer, Senhor. Meu ser entrego a ti, tua simples serva sou.
eu fiquei pensando agora nesse cântico, né? Quantas gerações? A bisa do Mateus está ali, né? Olha a bisa do Mateus, fiquem de pé. 3 bisas, onde elas estão de pé para a igreja conhecer. Esta é a influência das mulheres de muitas gerações. E Deus tem cumprido através de vocês a grande bênção da maternidade. Os avós do Mateus, onde estão os avós do Mateus? Fiquem de pé. Os avós da Bárbara, onde estão os avós da Bárbara? Fiquem em pé. Toda a família do Mateus e da Bárbara, olha que coisa linda, fiquem em pé. Toda a família do Mateus e da Bárbara. Isso é história para o Mateus e para a Bárbara. Que nesse dia tão especial, ele possa saber que a família está com ele, que estão aqui na casa de Deus. As crianças não têm padrinhos e madrinhas, mas nós temos casais que influenciam a vida dos pais. Como influência da vida do Mateus, eu vou chamar aqui a tia Rafaela, né? Com o tio Leonardo, para que fiquem aqui do lado do Mateus. E para a Bárbara, eu queria chamar a Elaine e o Tiago. Elaine Coelho, a família Coelho, para que estejam aqui, para que esses casais possam acompanhar vocês, para que possam orar por vocês, para que possam ajudar naquilo que vocês precisam. Também, eu sei que o Mateus nasceu dentro de um pequeno grupo, né? Cadê o pequeno grupo do Mateus? Olha, algumas pessoas lá atrás. Esses acompanharam o crescimento da barriga, oraram por ele, e ele está aqui. E o pequeno grupo da Elaine agora recebendo, né? Também. Estão ali. Tá vendo? Assim, a mãe da Bárbara pediu que outro casal muito influente na vida da Bárbara é Mário e Rodrigo. Por favor, Mário e Rodrigo, estejam aqui também. E nós vamos passar as mãos dos pais do Mateus e da Bárbara, o maior presente que temos a oferecer, que é o exemplar da Bíblia. Nessa Bíblia, vocês terão tudo o que precisam para orientar. Nós não sabemos o que eles serão no futuro, mas temos certeza que a participação de vocês, que a leitura da palavra de Deus, vai ser um grande guia para que vocês possam, então, orientar dia a dia. O pastor vai vir aqui agora orar por eles, por esses bebês, e vocês vão receber. E todos nós, junto com esses casais, né, influentes na vida deles, todos nós, como Igreja Batista Carioca, vamos ficar em pé e vamos orar por esse momento, pedindo as bênçãos de Deus por esse momento, por esses bebês. Eu queria que você, aí no seu lugar, erguesse a sua mão direita na direção dessas pessoas que estão aqui à frente, e nós vamos abençoar Mateus e Bárbara e suas famílias. Vamos pedir que a bênção de Deus venha sobre eles e sobre a vida que vão viver, tá certo? Senhor, nesta manhã nós estamos tão felizes porque essas famílias trouxeram os seus filhos para serem dedicados diante dos filhos. Queremos que a tua bênção repouse sobre a vida da Bárbara, sobre a vida do Mateus, que eles cresçam no mundo de tantos desafios, mas de tantas oportunidades, e que a tua palavra tenha lugar na vida, no coração, na mente e no entendimento deles. Guarda os teus filhos, os seus pais, seus avós, seus familiares, para que sejam os teus instrumentos nessa jornada. E a tua igreja aqui que seja sempre um local de acolhida. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe ricamente. Amém. Chamado
eu sou Lilian. Eu estou aqui para compartilhar com vocês a importância da fé na minha vida. A fé me acompanha desde pequena. Quando pequena, eu ouvia as histórias da Bíblia, dos heróis, dos personagens bíblicos. E em meio às situações difíceis na minha casa, ainda muito pequena, Deus foi colocando fé no meu coração. E eu pensava, se Deus fez isso na vida de José, na vida de Raabe, na vida de Abraão, se Deus se manifestou com tanto cuidado na vida dessas pessoas, Ele vai se manifestar na minha vida também. E Ele vai mudar a história da minha vida. E eu cresci com essa fé em Deus, crendo que Deus era comigo, desfrutando do amor dEle. Como foi importante para mim me sentir amada por Deus. Diante de todas as dificuldades que eu já vivi, de desemprego do meu marido, de uma enfermidade terrível da nossa filha Débora, quando ela foi desenganada pela medicina, eu pude perceber o quanto foi importante tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração ainda quando criança, sobre a fé. A fé, esperando que Deus se manifestasse da maneira que Ele quisesse. Não importa a situação que eu estivesse vivendo, eu sabia, eu podia contar com um Deus de amor. Deus é bom, Deus é sempre bom. E eu pude experimentar nesses 48 anos da minha vida que a fé que eu tenho depositado num Deus vivo, do Deus único, que criou todas as coisas, que me criou, que me ama e que vai acompanhar a minha vida até os últimos dias, porque Ele me prometeu isso. E eu não sei viver sem fé, mas a fé que eu tenho é no Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, que me deixou o Espírito Santo, o Consolador. E eu amo esse Deus. E eu gostaria de compartilhar com você, mulher, desenvolva a fé. Não desanime. Coloque a sua vida diante de Deus. Agarre-se a esse Deus. Derrame-se diante dEle. Renda-se diante dEle. Ele nunca desampara um coração quebrantado e contrito. Eu tenho certeza que da mesma maneira que Deus se manifestou na minha vida, da mesma maneira que Deus cuidou de mim, Ele vai cuidar de você, porque Ele não faz acepção de pessoa. Deus te abençoe, mulher. Você é única. Deus criou você e Ele ama você como ninguém. Amém. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel, Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deixa eu cantar de novo esse cântico, para a igreja poder cantar junto com a gente, vamos lá?
igreja carioca acompanhou o momento em que eles viveram junto com seu filho Marquinhos. E eles vieram aqui hoje para testificar, para testemunhar a fidelidade de Deus na vida da família deles. Eles vieram aqui hoje por conta desse momento tão especial, se despedir da igreja deles. Porque Deus é fiel. Se Ele não fosse fiel, Paulo Dias, você não estaria aqui para se despedir. Conte-nos por quê, em rápidas palavras. Primeiro, eu agradeço aos irmãos as orações do meu filho Marcos. Ele teve um AVC em 2 de janeiro, está se recuperando, já começou a dar os primeiros passos, estava na cadeira de rodas ainda, mas Deus tem sido fiel, mesmo ele não conhecendo o Evangelho. Você conhece através dos pais, dos avós, mas nós estamos muito felizes, confiantes na recuperação dele, e a igreja teve um papel importantíssimo nesse momento de nossas vidas. Eu não estou me despedindo ainda não. A gente está mudando para Cachoeiras, que é onde ele mora, pertinho. Eu vou continuar trabalhando no Rio, morando aqui, morando lá, e eu não deixo os irmãos nunca. Mesmo indo para outra igreja, o coração está aqui e a gente vai sempre ter os irmãos no nosso coração. Muito obrigado. O Marcos tem quantos anos? 34 anos. É um professor da rede pública, com a paixão que os pais têm de se doar, né? Especializado em japonês, e tem um bebezinho. O Gabriel, quantos meses? Ele está 9 meses. Então, nesse momento, a esposa dele, junto com o Marcos, precisam do Paulo Dias e da Eleni. Ela está com um bebê pequeno, daqui a pouco vai precisar voltar a trabalhar, né? Com o passar do tempo. E o Marcos ainda precisa de cuidados. Nesse momento, nós vamos cantar mais uma vez Deus é Fiel. E se você também, junto com a Eleni e o Paulo Dias, tem algo a agradecer a Deus, a fidelidade dele, eu gostaria que você ficasse de pé, como uma maneira de dizer: muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, acima de todas as coisas, acima de qualquer adversidade. Nós reconhecemos que o Senhor nos ama e cuida de cada um de nós.
que você se desarme, que você abra o seu coração, tenha o seu ouvido bem sensível à voz de Deus na sua vida nesta manhã. Você não veio aqui por acaso. Deus trouxe você e quer abençoar a sua vida. Nós vamos orar pela vida da pastora, para que Deus fale aos nossos corações através da vida. Senhor, obrigada, Deus, porque nós estamos nesse domingo tão bonito aqui na tua casa. Obrigada por tudo que nós vimos e ouvimos, por toda a manifestação do teu cuidado, pelo amor, da tua soberania. Senhor, como é bom conhecer a Ti, um Deus que se importa, um Deus que se manifesta, um Deus que caminha conosco. Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor use a tua serva, que ela traga, Senhor Deus, para cada um de nós o recado que o Senhor quer. Pai, a tua palavra nunca volta vazia. Faz com que os nossos corações estejam abertos, com os nossos ouvidos sensíveis, ó Deus. Aquieta o nosso coração. Espírito Santo, toma conta deste lugar e ministra ao coração de cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir e aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Te pedimos que o Senhor abençoe a tua serva, a sua família. Te agradecemos pela vida dela. Que o Senhor tenha chamado para esse excelente ministério, Senhor Deus, do pastoreio. Que a tua bênção seja sobre o seu trabalho. Que o Senhor abençoe o seu ministério, a sua família, a sua igreja. E abençoe a cada um de nós. Nós te pedimos isso, confiados em nome de Jesus. Amém. Pastor Costa sempre diz: essa é a sua igreja, essa é a sua igreja. Obrigada, eu já tenho percebido isso desde o momento que entrei aqui. Quero desejar a graça, o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus abençoe ricamente você. Quero agradecer muito ao pastor Washington por essa oportunidade, por estar cedendo esse lugar aqui, para nesta manhã podermos compartilhar, refletir um pouco da palavra de Deus. Marisete também, é um prazer estar aqui com você, rever você. Quero agradecer a Josefita pelo convite. Obrigada, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui. E também é muito bom saber que o Dia Internacional da Mulher está sendo estendido. Né? O Carnaval proporcionou que nós mulheres pudéssemos estar em foco por mais uma semana. Então, a maioria das igrejas estenderam esse dia e estão comemorando ainda, agradecendo ao Senhor pela vida das mulheres. E eu quero deixar o meu parabéns para todas nós, incluo também nesse grupo, nesse time, e dizer que nós mulheres temos sido realmente abençoadas pelo Senhor. Nós mulheres cristãs devemos permanecer firmes nesse propósito de continuarmos a ser influência nesse mundo que carece tanto da nossa atenção, do nosso cuidado, e que nós possamos realmente, ao sair daqui hoje, termos sempre em mente essa necessidade e essa responsabilidade de sermos influência onde estivermos. Esse foi o tema solicitado para que a gente pudesse compartilhar aqui nesta manhã, e eu já percebi que nós estamos envolvidos nesse assunto da influência. Tivemos já vários testemunhos de mulheres que puderam compartilhar como tem sido a sua vida em meio à sociedade, em meio à família. E o meu desejo, a minha oração, que as mulheres desta igreja possam ser influência em todo esse mundo, que vocês possam ganhar muitas almas para Jesus, que vocês possam ser realmente uma bênção na vida desta igreja, porque as mulheres, quando elas assumem uma responsabilidade, nós sabemos que elas levam em frente, que vocês possam realmente colaborar para que o ministério pastoral desta igreja, para que o pastor Washington, Marisete, sejam realmente prósperos nesse ministério. Agora, é lógico que a minha palavra não vai ser somente dirigida às mulheres, porque senão eu estaria realmente cometendo uma grande injustiça, deixando os homens de fora. E a palavra de Deus, ela é para todos. Ela não tem
não faz acepção de pessoas. Então, tanto os homens quanto as mulheres são contemplados e devem ser alvo da atenção, e com certeza Deus nos ama de igual forma. E que essa igualdade, que essa justiça em relação aos gêneros possa realmente permanecer, e que a Igreja do Senhor Jesus Cristo seja a prova viva disso. Amém? Nós vamos falar um pouco de uma influente mulher, mas na verdade eu teria assim, vários exemplos, nós teríamos vários exemplos na Bíblia de mulheres que foram influentes. Tanto uma influência positiva quanto uma influência negativa. Então, alguns exemplos negativos de influência feminina, por exemplo, quem conhece, com exceção dos nossos visitantes, a nossa querida e estimada Jezabel, que foi uma mulher que influenciou negativamente tanto o seu marido quanto todo o reino. A rainha Jezabel, a gente disse que foi aquela cobra venenosa, que causou muito estrago para o reinado do seu marido e, consequentemente, o dela também. Temos mulheres que também foram exemplos muito positivos, assim como Ruth, assim como Maria, assim como tantas outras mulheres que causaram impacto. Priscila, que foi uma pessoa importantíssima no ministério de Apolo. Ou seja, tivemos a influência de várias mulheres que a Bíblia narra, e só não narra mais por causa da cultura da época, que restringia um pouco a atuação feminina, mas nós vemos na palavra de Deus a influência da mulher, tanto positivamente quanto negativamente. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque a nossa influência, ela pode servir assim como um caráter que todo mundo tem, mas o caráter ele pode ser bom ou pode ser mau. Então, quando a pessoa tem um bom caráter e desenvolve um bom caráter, ela é realmente uma pessoa relevante onde ela vive. Mas quando essa pessoa é um mau caráter, como a gente costuma chamar, denominar, essa pessoa causa muitos estragos para a família, para a sociedade, para as pessoas que estão à volta dela. Então, da mesma forma como todas as pessoas têm caráter, assim temos o poder de influenciar outras pessoas. E a pergunta dessa manhã é: como eu desejo ser influente? Como eu vou influenciar as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que convivem comigo? Positivamente, eu vou ser uma boa influência ou eu vou ser uma má influência? Mas nós vamos refletir em poucos minutos, e estamos aqui, sobre a vida de uma mulher bastante conhecida, que a Bíblia chama de Esther. Na verdade, ela, na sua infância, parte da sua adolescência, tinha um outro nome, o seu nome era Radassa, e depois esse nome foi transformado em Esther. E eu gostaria de convidar você, nós não vamos ler esses 2 capítulos, logicamente, isso é mais uma referência para que vocês saibam a base bíblica da nossa reflexão de hoje, mas todo o livro de Esther vai contar uma história muito bonita. Aliás, esse livro quase se perdeu nas nossas mãos, porque como é um livro que não cita o nome de Deus claramente, houve aí uma controvérsia e quase que esse livro não foi para o campo. Mas o Espírito Santo de Deus, que conduz e que dirige a história, aprove na soberania do Senhor preservar esse livro. E realmente Deus é tremendo, maravilhoso, porque essa história é linda, essa história nos traz lições poderosas, não só com relação à influência de Esther, mas toda uma lição de vida, uma lição de fé, uma lição de obediência, que nós não vamos tratar aqui nesta manhã. Mas eu desafio você, muitos já leram esse livro, é um livro pequeno, eu desafio você a ler de novo, a ler essa história tão belíssima de superação, de livramento de Deus, de cuidado de Deus, e que nós possamos realmente usar essa história, inspirada por Deus, para trazer
alento, para trazer conforto e confiança nas nossas vidas. Mas o livro de Esther, ele vai narrar uma história, como já disse, belíssima. Eu não vou ler toda a história, nem vou ler esses 2 capítulos que eu estou sugerindo aqui, mas eu gostaria de deixar para vocês, no capítulo 4, o versículo 14, que é um versículo bastante usado em muitas organizações missionárias e diversas pregações. No Esther, capítulo 4, verso 14, diz assim: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Para nós brasileiros, essa posição de rainha não é comum, assim como o Rio. Talvez se nós estivéssemos no Reino Unido, em alguns países da Europa, isso seria mais fácil de nós entendermos, mas aqui no Brasil, como nós somos uma república, já não existe rei, rainha há muito tempo, então essa realidade é um pouco distante de nós. Mas quem aqui já não leu uma história infantil que tem uma rainha, que tem rei, então não é muito difícil da gente imaginar a posição de rainha, uma situação de rainha. Mas na verdade, como a gente pegou um texto solto, gostaria só de alinhavar para a gente poder ter uma compreensão um pouco mais didática sobre a história. Mas Esther era uma jovem judia e parte do povo judeu estava vivendo como estrangeiro na Pérsia. E Esther era uma judia, então ela vivia, na verdade, como estrangeira. Quem cuidava dela, e ela era uma menina, uma adolescente, quando essa história aqui era rara, ela era cuidada por um primo. Seu primo era chamado Mardoqueu. Mardoqueu cuidava muito bem dessa menina, que não tinha pai, não tinha mãe, órfã, e ele não tinha todo o carinho, todo o cuidado por essa adolescente. E o que ocorreu é que na Pérsia, ali na região onde ela vivia, o rei havia se divorciado, vamos trazer agora para uma linguagem mais atual, né, da sua primeira esposa, que era Vasti. Porque Assuero, que era o rei, ele gostava de exibir Vasti, que ela era uma mulher bonita. E num determinado momento em que ele reuniu os seus príncipes, né, as pessoas que viviam ao redor dele, já bêbado, já alto naquele momento, ele manda chamar Vasti, porque ele queria exibir a sua mulher, a beleza dele. E Vasti, naquela época, imagina, se rebelou contra o rei. Talvez se fosse hoje, a coisa seria um pouco mais amenizada, né? Porque as mulheres têm mais liberdade hoje de expressão, ainda mais naquela época, se rebelar contra o rei, ainda mais a esposa do rei, imagina, ela só não foi para a forca, porque eu acredito que o rei teve um pouco de misericórdia. Mas então, Vasti se recusa e o rei, então, indignado, manda Vasti embora. E naquela época também se mandava embora por qualquer coisa. Se a mulher queimasse feijão, ela dava de carta de divórcio, qualquer situação, era situação para botar a mulher para fora e botar outra dentro de casa. E então Vasti vai embora e agora o rei, logicamente, não podia ficar sem rainha. Então foi feito ali um concurso. Então todas as virgens da região foram convocadas, imagina mulheres, né? Quem queria, quem não queria, todo mundo. Todas as virgens foram obrigadas a participar desse concurso de beleza. E, com certeza, a mais bonita, a que o mais se agradasse, seria escolhida para ser uma rainha. Esther era uma judia, não tinha muitas condições financeiras. Eu imagino
não era uma vestígia. Mas Esther passou, vamos chamar assim, por um momento de spa. Né? Passou por um momento ali de transformação total. Então, melhorou o cabelo, melhorou a maquiagem, a roupa, ou seja, ficou uma beleza para se apresentar diante do rei, como todas as outras meninas, mulheres virgens da época. E o rei gostou dela. Achou que ela é realmente a que eu quero para se tornar a minha rainha. Então, agora, Esther se tornou rainha daquele reinado, casou-se com a sua rei, mas a influência de Esther era muito pequena dentro daquele contexto ali. Na verdade, as rainhas, naquela época, elas tinham muito pouca oportunidade de se aproximar do rei. Muitas delas passavam meses sem ver o marido. Meses. Por quê? Porque os reis tinham haréns. Eles tinham muitas mulheres, que era comum. Naquela época, ainda mais uma nação pagã, uma Pérsia. Então, eram muitas as mulheres. Então, na verdade, a rainha, ela ficava lá na sua vidinha, porque era realmente uma vidinha de palácio, e de vez em quando o rei chamava Esther para a sua presença. Então, na verdade, a influência de Esther era pequena, porque ela ficava ali com um bibelôzinho, uma figura representativa, um reinado, uma rainha, e de vez em quando ela se aproximava da presença do rei, então ela tinha que estar com esse rei. Nessa história, existe também uma outra pessoa que vai ser ali chave também em toda essa trama, toda essa história, e aí no caso é um homem, e aqui, logicamente, eu não vou fazer nenhuma analogia com a influência negativa do homem, mas por acaso é um homem, né, que apareceu aqui nessa história. Esse homem, sim, era alguém muito influente no reino. O seu nome era Amã. Amã era nobre. E ele tinha no reinado de Assuero uma posição muito elevada. A Bíblia vai ser, logo no início do livro de Esther, falar um pouco da sua história, diz que ele é filho de Amedata. Muito jovem. E Amedata era descendente de Agar. Então, daqui a pouco a gente vai entender por que a Bíblia faz essa referência com relação à descendência de Amã. Amã, sim, tinha uma grande influência no reino de Assuero, principalmente junto ao rei. O rei, a gente não precisa nem comentar, né? Porque a influência do rei é realmente poderosíssima. Não há ninguém acima do rei para dar ordens, para exercer a sua influência. E a outra pessoa é Mardoqueu, que é o filho de Esther, então, que esse então tinha a mínima influência ali, era um homem comum, um homem do povo. A gente está falando muito sobre influência, né? Então vamos ver um pouquinho, passa por favor o próximo slide, sobre exatamente o que é influência. Veja bem, a influência é a capacidade ou poder que uma pessoa tem de interferir no comportamento, no desenvolvimento, na vida de outra pessoa. Então, na verdade, a influência, ela exerce uma autoridade sobre uma outra pessoa. Então, a influência, que é esse poder, que é essa capacidade que nós temos, ela vai interferir, veja bem, como é algo sério, profundo, no comportamento, no desenvolvimento, na vida de uma pessoa. E no caso, nós, mulheres, homens cristãos, precisamos definir
e entender como vamos exercer essa influência na vida das pessoas. Isso aqui é um púlpito, não é? Então a gente usa esse púlpito, essa base, para apoiar nosso material, nosso roteiro, para que a gente possa transmitir uma mensagem. Então, toda igreja tem um púlpito, geralmente o púlpito ele é centralizado, para que possa haver uma visualização em todos os cantos do ambiente. Mas, na verdade, figuradamente, todos nós temos um púlpito. Porque, na verdade, o púlpito é um local de transmissão de uma mensagem. E, logicamente, a pessoa que está por detrás desse púlpito exerce, quer ela queira ou não, uma influência na vida daqueles que estão de frente para esse púlpito. A responsabilidade de quem está no púlpito é tremenda. Eu não consigo imaginar alguém que suba no púlpito sem dar uma tremidinha antes. Uma, duas vezes, está acostumado, né, pastor? Várias vezes, já se viu no púlpito várias vezes, já conhece, já domina, mas a pessoa é tomada por um temor a Deus. Por quê? Porque a responsabilidade dela é muito grande. Porque eu não sei e não tenho a dimensão do que eu vou falar a ponto de saber como que essa mensagem vai chegar na outra pessoa. É uma responsabilidade muito grande. Se eu fujo daquilo que a palavra está ensinando, eu me comprometi com o desenvolvimento, com o comportamento daquela pessoa. Eu não sei como que ela vai ouvir, a gente já não tem o domínio disso, né? Já não tem esse poder para controlar como que a pessoa vai receber a mensagem. Imagina se eu não tenho responsabilidade em me preparar, em auxiliar pelo Espírito Santo de Deus levar a palavra, que é do Senhor, não. Mas, na verdade, o púlpito é concreto. Ele é só um objeto. Mas todos nós carregamos o púlpito. Ou seja, todos nós influenciamos a vida de alguém. E aí a pergunta é: como você está usando o seu púlpito? Você está usando o seu púlpito, você está usando a sua influência para abençoar ou para prejudicar a vida de alguém? Porque, na verdade, você foi colocado por Deus, onde você está, no contexto de vida que você tem, para exercer influência na vida de alguém. Porque ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado, a não ser que tenha um propósito específico para isso. Ninguém aqui está numa cela de isolamento, ninguém aqui está largado sozinho. Não, nós temos pessoas à nossa volta. E onde nós estamos plantados, ali Deus me colocou. Por quê? Porque eu entendo, pelo menos, que a minha vida não é um acaso qualquer. Eu não estou aqui solta nesse mundo para viver a meu belo prazer, descontroladamente. Não. Deus tem um propósito na minha vida. Deus está no controle da minha vida. E Ele me plantou. Assim como a irmã Marisete disse, nós não escolhemos a família onde nascemos, mas Deus nos plantou naquela família. Então a nossa vida não é um acaso. E onde estamos plantados, ali é que Deus espera que nós façamos aquilo que Ele propôs para nós. Aquilo que Ele espera de nós. Então as pessoas à sua volta
elas com certeza vão ser influenciadas pelo seu estilo de vida, pelo seu comportamento, pelas suas decisões. Não há como fugir disso. E nós mulheres hoje estamos, não sei, né? Às vezes eu tenho algumas dúvidas, mas na verdade nós estamos hoje vivendo uma fase bastante privilegiada com relação a mulheres que nasceram há muitas décadas atrás. Antigamente, alguns séculos, ou talvez até meados do século passado, o raio de influência feminina era muito pequeno. As mulheres, elas não trabalhavam fora, então elas estavam restritas mais à sua família, seus filhos, marido. Algumas pessoas que viviam próximas, alguns familiares que iam visitar de vez em quando, não levavam sair de casa. Então, seu raio de influência não era tão grande. Hoje em dia, não. Passo para as slides. Hoje em dia, a mulher, além da convivência com a família, local onde ela vive, sua casa, seus filhos, seu marido, para aquelas que são casadas, para aquelas que são mães, ela também está no mercado de trabalho. Então, a mulher hoje está fora e ela exerce uma influência também, aquelas que trabalham fora, no seu ambiente de trabalho. A mulher tem a igreja, no lugar também que ela exerce uma influência grande, está rodeada de pessoas, de outras mulheres, de homens, ali como família. Tem os amigos e tem os vizinhos. Então, não importa onde ela mora, ela está cercada de gente. E não importa onde ela trabalha, ela está cercada também de outras pessoas. Então, todas essas pessoas são alvo da sua influência. E como nós vamos lidar com isso é que é a grande questão. Orientados pela palavra de Deus ou levadas pelos nossos próprios impulsos, desejos, opção. A opção é nossa. Amã influenciou o movido pela vingança. Com certeza, Amã não foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele influenciou negativamente, veio movido pela vingança. Por quê? Amã tinha um desejo enorme de exterminar todos os judeus que viviam na Pérsia. Mas, por exemplo, por que isso? Nada assim? Simplesmente não foi para a cara dos judeus? Não, existe uma história por trás disso. Por isso que eu falei da descendência. Havia um antigo rancor, uma amargura muito grande no coração de Amã, que o levou a tomar essa postura. Amã, como eu disse, era filho de Amedata, o Agagita. Ele era descendente do rei Agag. Os agagitas, eles detestavam os judeus, porque na época do rei Saul, e essa referência vocês vão encontrar depois, lá em 1 Samuel, capítulo 15, na época do rei Saul, Deus orientou Samuel, por uma questão de política, religiosidade na época, Samuel orientou a Saul que matasse o rei Agag e toda a sua descendência, lá no Antigo Testamento. Muitos agagitas foram mortos, mas Saul desobedeceu a ordem e manteve o rei Agag vivo. Amã existia por causa dessa desobediência, porque alguém dos agagitas foi mantido, alguém dos agagitas foi preservado, e aí os filhos foram gerados. E Amã, por causa dessa mudança, então, manteve no seu coração e conheceu
história da sua família, dos seus descendentes, manteve em seu coração esse rancor, esse desejo de exterminar os judeus, que na verdade tinham sido os causadores do extermínio da sua descendência, da sua família. Então a influência de Amã foi negativa porque foi movida pela vingança. E se você não tomar uma decisão de influenciar as outras pessoas e as pessoas que estão à volta de você, movida pelo Espírito Santo, eu garanto a você que outros irão influenciar negativamente. Sempre haverá alguém assim. E aqui eu quero deixar uma palavra para os pais, para as mães, para os pais. Influencie seus filhos segundo a vontade de Deus. Nós temos a apresentação de 2 bebês lindos. Me deu até vontade de ter mais 5. Agora eu só vou esperar os netos. Mas, pais, influencie seus filhos de acordo com a vontade de Deus, porque se você negligenciar essa influência que precisa ser positiva no comportamento, no desenvolvimento do seu filho, sabe quem vai influenciar? O traficante, o mau caráter. Se você deixa a brecha, os colegas da escola, que são má influência, vão entrar e vão influenciar negativamente. Por quê? Porque os seus filhos também têm pessoas à sua volta, com lábia, com esperteza, para apresentar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, se você, mãe, se você, pai, negligencia a influência positiva que você precisa exercer sobre o seu filho, alguém vai exercer. E com certeza, essa influência vai ser negativa. A verdade é que muitas das vezes nós relutamos, porque é desafio, porque não é fácil influenciar positivamente. A gente tem que renunciar a muita coisa. As pessoas olham para nós e querem ver em nós referência. E aí, muitas vezes a gente tem que abrir mão de gostos pessoais. A gente tem que fechar a boca muitas vezes para aquilo que a gente gostaria de falar e não deve falar. Comportamentos, atitudes que são nossas, humanas. Não é fácil. Não é fácil viver no padrão que Deus estabelece para nós. Não é fácil, não. É um desafio. E Esther, a nossa personagem aqui, relutou também em aceitar o desafio, porque Mardoqueu foi até ela e disse: olha só, a mãe está conspirando contra o nosso povo. E aí vem o versículo que nós temos. E ele diz: olha, se você se calar, você vai ter que ir ao rei. Você vai ter que ir ao rei, você vai ter que interceder, você vai ter que dizer, falar da sua história, falar da sua família. Agora, se você se acovardar, Deus vai levantar outra pessoa. Agora você e a sua família vão morrer. Porque Deus não deixa os seus propósitos sem ser cumpridos. Ele vai levantar outra pessoa. Agora você vai perecer. E Esther tremeu nas bases. Por quê? Porque ela já não tinha sido chamada à presença do rei há muitos meses. Ela não podia fazer isso. Ela só podia se aproximar do rei se o rei chamasse. Imagina, Vasti já tinha feito e fez. Agora ela ia se meter a fazer. Só se ela fosse boba, né? Deve ter imaginado isso. Mas o desafio foi lançado a ela. Na hora do desafio, na hora do medo, porque a gente realmente tem medo, agarre-se na palavra de Deus. E eu gostaria de deixar para você, próximo slide. Próximo slide. Gostaria de deixar para você um versículo
que precisa ser a nossa força, a nossa fortaleza no momento do medo, no momento da angústia, que é Isaías 40:13, que diz: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Eu não sei quais são os seus temores, eu não sei quais são os desafios que estão envolvendo a sua realidade de vida hoje, mas tenha certeza que Deus está contigo. Deus está com você nas lutas, nas dificuldades, e Ele chama você hoje para ser uma influência positiva. Você vai ter medo, você vai ser rejeitado muitas vezes, você, mulher, vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas tenha certeza que o Senhor que te fortalece, Ele vai estar à tua direita, te guardando, te protegendo, te ajudando nos desafios da sua vida. Quando o desafio chegar, quando o desafio vem de Deus, saiba que nós podemos encarar de frente, porque a Bíblia nos garante que Deus é a nossa bandeira, Deus é o nosso refúgio, Ele vai à frente para nos guardar. Então, Deus está dando um desafio para você, Deus está colocando você numa situação, numa realidade de vida. Vá à frente, porque o Senhor é você. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos seus representantes. Deus quer usar você, querido, como vaso limpo, como vaso de honra. Deus quer você e Ele conta com você para isso. Mulheres, homens, Ele conta com a gente para sermos seus representantes, para sermos seus embaixadores, para levarmos a sua palavra, para influenciarmos as outras pessoas, e nós prestaremos contas a Deus se nos omitirmos. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou com carinho. Se você se omitir, você merece. Deus levantar outro, você vai prestar contas a Deus. Porque Deus não colocou você onde você está por acaso. Você precisa ser influência na vida das pessoas. Não desperdice a sua chance de brilhar como estrela. O nome Esther significa estrela. É o brilho. E a igreja do Senhor é um conjunto de Esther. Que lindo o céu estrelado, né? Quando a gente pode ver tanto brilho, tanta luz. A igreja do Senhor são muitas estrelas. E que nós possamos aproveitar esse tempo que Deus nos deu, a nossa saúde, e não desperdiçar a chance de brilhar como Esther brilhou. Não desperdice seu tempo, não desperdice seu dinheiro, a sua saúde. Talvez a gente esteja muito preocupado com a nossa vida no palácio. Porque a vida no palácio é vida de conforto. É vida de ter sempre alguém me servindo. Mas Deus não nos chama para vida de palácio. Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. Ele quer que a gente enfrente o perigo, sim. Ele quer. Mas Ele nos assegura que será o nosso escudo. Então nós não devemos temer os desafios, o sair fora dos muros do palácio. E Esther decide então enfrentar o desafio. E essa decisão dela livrou todo o seu povo da morte. Veja que a consequência de uma decisão de influenciar, de lutar pelas pessoas à sua volta, de amar, uma decisão como essa traz consequências
positivos. E as pessoas estão esperando, as pessoas que estão à sua volta, estão esperando por você, para que elas sejam livres da morte. Porque quem não tem Cristo, e eu não sei qual é a situação sua hoje aqui, nessa manhã, quem não tem Cristo já está condenado. E as pessoas estão indo para o inferno e para pensar, gente do seu povo, gente da sua casa, gente que trabalha com você, gente que estuda com você, que você vê todo dia, está indo para o inferno. E qual é o seu compromisso de influenciar? É lógico que a escolha é pessoal. Eu já faço. Continue fazendo, porque Deus não desiste daquela pessoa. Então você não pode desistir também. Continue firme. Deus está procurando hoje mulheres corajosas, mulheres influentes, assim como homens, que possam fazer diferença na vida das pessoas no mundo onde vivem. Agora, falamos aqui, essa igreja vai entrar em uma campanha, 40 dias de oração, de doação. E muitas pessoas, presta bem atenção nisso, eu tenho conversado com muitas mulheres principalmente, que chegam para conversar comigo, para buscar aconselhamento, e elas dizem assim, eu estou passando por depressão, eu não estou bem. E aí eu começo a conversar com ela, tentar entender um pouquinho da vida delas, e algumas delas não teriam nenhuma razão para estar no estado que está, se aprendessem a doar. Porque muitas dessas mulheres estão confinadas nos seus palácios, com uma vidinha medíocre, sem se preocupar com quem, só com ela. E aí estão deprimidas, sem razão de vida. Por quê? Porque não sabem olhar ao seu redor, ver as necessidades e doar-se. Queridos, quando nós doamos, e isso não sou eu que digo, não, é a palavra, são palavras de Jesus. Melhor é dar do que receber. E ele sabia muito bem o que estava dizendo. Faz um bem tremendo para nós dar, doar-se. É muito bom saber que pessoas estão sendo ajudadas, pessoas estão saindo de muitas situações difíceis, porque nós temos influenciado a vida delas, porque nós temos feito alguma coisa por elas. Então, a começar de hoje, aproveite e engrena nessa campanha e aprenda a doar, aprenda a ter um coração doador, aprenda a ter uma atitude em favor do seu povo. Para de pensar só em você. Pensa no outro também. Seja influência. E a atitude de Esther provocou isso. Ela parou de pensar no bem-estar dela, na segurança dela, que no primeiro momento, se eu for, eu vou morrer. Eu vou morrer de qualquer jeito. Se eu for, eu vou morrer pelo rei, ou se eu não for, eu vou morrer por causa do extermínio. Mas ela disse não. Seja de qualquer forma, eu vou morrer mesmo. Então, pelo menos eu vou tentar. E eu vou ajudar o meu povo. Então, toda vez que você se deparar com a necessidade, supra dentro das suas coisas. E o Senhor, que é o teu escudo, vai estar com você. Tire o foco de você, coloque nos outros. Pare de pensar só em você. Sirva as outras pessoas. Porque, queridos, às vezes a gente fala demais. Fala
muito. Reclama então muito. E faz muito. Com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, quanto tempo gasto com bobagem, quanto dinheiro gasto com supérfluo, com coisa que às vezes vai ficar lá dentro do armário. Você nunca vai usar. Então vamos parar de gastar a vida, nosso tempo, nosso dinheiro com aquilo que não pode mudar a vida. Porque Jesus nos chamou para influenciarmos as pessoas e sermos agentes de mudança de vida daqueles que estão ao nosso redor. Você não precisa ir para a África. Se Deus te chamou, glória a Deus. Deus tem aberto muitos campos e usado os brasileiros para isso. Glória a Deus que te chamou. Veste uma camisa da seleção brasileira e não pode. Agora, você não vai para a África, você não vai para a Ásia, você não vai para o Oriente Médio. Seja a influência onde você estiver. Sirva a Deus onde você estiver. Seja agente de transformação na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Concluindo, então, eu quero deixar essa palavra para você de forma resumida, para que você não esqueça jamais, que é o nosso próximo slide. Bom, sua vida é um público, não esqueça disso. As pessoas que estão em volta de você estão observando sua vida. Segundo, você tem a capacidade dada por Deus de influenciar o comportamento, a vida de outra pessoa. Use essa capacidade para o bem. Não seja uma mãe, seja um marroqueiro, seja uma história. Terceiro, sua vida não é um acaso. A família onde você está, o trabalho que você realiza, o lugar onde você estuda, o lugar onde você mora, foi plantado por Deus. Aproveite essa oportunidade, seja influência na vida daqueles que estão ao seu redor. Mais uma. Não tenha medo do desafio. Deus é a sua bandeira. Ele está indo à sua frente. Mais uma. Somos embaixadores de Cristo, representantes de Deus aqui neste mundo. Bem? E por último, pare de pensar apenas em você mesmo. Doe. Que a sua vida seja uma vida de doação. E eu termino no último slide com esse desenho esplêndido, que é o resumo daquilo que Jesus disse que nós somos: sal e luz deste mundo. Então, que você influencie sempre, pois você é sal da terra e você é luz do mundo. Se a luz ficar escondida debaixo da cama, não serve para nada. Se o sal não for usado, também só serve para ser utilizado pelos homens. E que Deus possa nos ajudar e abençoar as nossas vidas, para que sejamos realmente uma influência positiva na vida daqueles que estão ao nosso redor. Bem? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar. Gostaria de orar pela sua vida. Eu não sei a sua situação, não sei quais são os desafios pelos quais você tem passado. Não sei quais são as lutas, as dificuldades que você tem enfrentado, as tentações que você tem sofrido. E que você diz: olha, está difícil de ser uma influência como Deus espera de mim. Então, nessa manhã, eu gostaria de orar por você. Se você entendeu realmente o recado de Deus para o seu coração, se você entende que essa palavra foi para você, se você quer ser mulher, ou ser mesmo homem, não importa, palavra para todos. Se você quer renovar com o Senhor, se você quer fazer um voto com o Senhor, de ser um agente de transformação, de ser um homem e uma mulher que realmente influencia a geração, que
influencia o entorno seu. Eu gostaria de convidar você para vir aqui, para a gente poder orar pela sua vida. Gostaria que você viesse, que você entregasse a sua vida mais uma vez, renovando o seu voto diante do Senhor. A gente pode cantar alguma música, algo que possa nos inspirar nesse momento, que venha de encontro ao nosso coração. Enquanto a gente estiver cantando, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente para que a gente pudesse orar pela sua vida, nessa renovação diante de Deus, desse voto, desse momento de entrega da sua vida, no comprometimento de ser sal e luz e de influenciar a vida de outras pessoas. Espírito e verdade. Usa-nos como servas e servos de Deus, para sermos instrumentos, ó Deus, do amor, da paz, da graça de Jesus Cristo sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Ajude, ó Deus, os pais na educação dos seus filhos, como uma influência, ó Deus, divina sobre a vida deles, para que cresçam, ó Deus, saudáveis e que no momento oportuno possam confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Senhor, nos ajude em nossos lares, com os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, irmãos. Ó Senhor, abençoe as famílias, as casas dos teus filhos aqui nesta manhã. E em todos os lugares por onde passarmos, no nosso trabalho, na escola, nas ruas, nas vizinhanças, nos amigos, ó Deus, que todos os nossos relacionamentos sejam influenciados pelo governo do teu Espírito em nossas vidas. Ó Senhor, que essas mulheres e homens que estão aqui à frente nesta manhã, que estão renovando o voto e compromisso contigo, que sejam realmente sal e luz neste mundo perdido. E alguém aqui nesta manhã, ó Deus, que ainda não teve encontro com Jesus, que hoje seja um dia aceitável, que eles possam
possam experimentar o teu amor e a tua graça, confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida da igreja e muito obrigada por essa oportunidade. Amém, então, aqui. Eu fiquei lembrando da tua palavra e pensando assim, que mulher influenciou e marcou a minha vida? E quando você falou do púlpito, eu me lembrei que uma das grandes marcas femininas foi de uma mulher no púlpito. Eu me lembro, eu era muito danadinha, uma criança muito peralta. E eu gostava muito de ir na igreja Assembleia de Deus, lá na roça. E lá na igreja Assembleia de Deus, a galeria era aqui em cima, onde está o telão. E eu amava aquilo, porque eu ficava olhando as pessoas. Mas tinha uma senhora, Dona Elci, que quando ela se levantava para falar na igreja, eu ficava debruçada no parapeito daquela galeria. E quando ela pegava a Bíblia e ela dizia, salve os irmãos com a paz do Senhor, e aquilo tocava tanto no meu coração. E eu olhava e dizia, Senhor, um dia eu quero falar igual a essa mulher. Me deu o dom da palavra. E naquele momento eu ouvia as palavras dela e aquilo descia no meu coração. Eu imaginava que Deus, aonde Deus me levaria. Mas o tempo passou. E aí, alguns anos atrás, eu fui pregar num congresso de mulheres da Assembleia de Deus da Penha. 2.000 mulheres. E na hora que eu estava lá pregando, eu pedi licença para tirar uma fotografia. Porque eu lembrei que ela é assembleiana. Tirei a foto, revelei a foto e agradeci atrás daquela foto. O bem que ela me fez, ela foi estrela na minha vida. Ela marcou meu coração. E eu mandei aquela foto para lá, para Minas. E pedi a minha mãe que levasse aquela foto para ela. E quando minha mãe chegou na casa dela, ela havia sofrido um acidente junto com o irmão caçula e o irmão faleceram nesse acidente. E ela olhava a fotografia, ela lia o que eu havia escrito, porque nunca mais eu a vi. Eu fui por mim, ela continua lá. E ela dizia, não vou desistir. Porque eu estou lendo aqui, pelo que Deus está fazendo, porque eu pude participar no reino, eu não vou desistir. E foi um motivo para que ela não se deprimisse. E eu gostaria de desafiar cada um de nós, homens e mulheres, a lembrar de que mulher influenciou a sua vida e a honrar essa pessoa. Fazer um contato, seja por telefone, seja por e-mail, seja por uma mensagem no celular. Honre essa pessoa que marcou a sua vida. Agradeça a Deus pela vida dela. E comece a lembrar, alguns anos depois, de quem você receberia essa ligação. Que pessoa você está se desafiando hoje a marcar, a influenciar, que daqui a alguns anos vão poder te telefonar e agradecer. E às vezes revelar o que você não sabe. Porque muitas vezes influenciamos e não sabemos que estamos fazendo isso. Então leve esse desafio para casa. A honrar uma mulher que marcou a tua história. E diante de Deus, pedir para que Ele abra seus olhos, para que você influencie gerações, que um dia vai poder lembrar de você. Tamar, você foi externo nosso dia, na nossa celebração. E nós, como Igreja Batista Carioca, queremos agradecer. A gente se conhece há um bom tempo, né? Estamos aí, Tamar no ensino. E aí, assim, fico muito feliz que você tenha podido vir aqui conhecer a nossa família. Leve o nosso abraço para o Wander, para a Amanda, para o Robson, teu marido, né, para todas as pessoas da sua igreja. E diga para eles assim, quando perguntarem como foi, diga, olha, segundo a Marisete, eu pude ser Esther da Igreja Batista Carioca hoje. Vamos honrar a Tamar e agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos fizeste mulheres, femininas, para agradecer o teu reino.
A Ti toda a honra, toda a glória. Sabemos, Senhor Deus, que a Tua bandeira está à nossa frente. Nada somos sem Ti. Agradecemos por tudo. Agradecemos pela vida da Tamar. Que o Senhor possa, Pai querido, continuar enriquecendo o ministério dela. Obrigada por a marca que ela deixou em nossas vidas nesse momento. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar o culto dessa manhã, cantando a marca, eu tenho a marca do Cristo. Então vamos encerrar cantando com alegria, conforme nós queremos reconhecer as próximas gerações e como somos gratos por Deus nos permitir sermos e marcarmos pessoas. Venho soprando teu Senhor, deixará de se cumprir, que tua palavra diz a respeito de mim, jamais verá cair. Toda a criação será pelo tua glória em nós brilhar, que será feito a minha vida. Tenho uma pedra plantada em teu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em teu coração está escrito seu nome. Seguir os teus passos é desejo teu e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo